Aqui e Já. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa do Aqui e Já. O nosso tema de hoje é proteção social e drogas. As nossas convidadas são a Soledad Tavares Siqueira, de Rivera, e a Lene Silva da Rosa, de Livramento. A Soledad, ela é maestra e auxiliar terapêutica em adicciones, aqui em Rivera, e trabalha no Centro de Escucha da Junta Departamental de Drogas. E a Lene é bacharel em Serviço Social, especialista em Política Pública de Assistência Social e é mestranda em Serviço Social. Soledad, gostaria que tu começasse, né, e falasse um pouco do teu trabalho no centro e como auxiliar terapêutica con pessoas que son usuarios. Muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación aquí y allá. Y bien, el Centro de Escucha es uno de los dispositivos que tiene que ver con el tratamiento, el intento de rehabilitación que se hace para los usuarios de diferentes sustancias. Hacemos parte conjuntamente con el dispositivo Ciudadela de la Junta Departamental de Drogas, que desde hace unos cuantos años viene haciendo un trabajo bien importante en lo que es el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de las personas usuarias de sustancias. Y bueno, la idea es, primero que nada, tratamos de hacer una concientización social de lo nocivo que es el consumo problemático de las diferentes sustancias en todas las edades. Tratamos de que no haya ningún tipo de discriminación, ni por edad, ni por género, ni por un grupo social, ya que atendemos a usuarios de diferentes sustancias de todo tipo de edades. O sea, al inicio pensamos que íbamos a trabajar mucho más con adolescentes y jóvenes, pero nos hemos dado cuenta que no es tan así. Entonces, esa discriminación que muchas veces se hace de que la mayor cantidad de usuarios de sustancias está en el grupo de los adolescentes y los jóvenes, tenemos que repensarlo como sociedad, tenemos que repensar cuál es el mensaje que le damos los adultos a los jóvenes sobre el consumo en general y sobre el consumo problemático de sustancias en particular. Y bueno, por ahí nos vamos manejando con charlas, con la atención telefónica, con la atención personalizada que se le da a las personas que lo necesitan en el dispositivo Ciudadela. Es un dispositivo que está integrado por un equipo multidisciplinario, con auxiliares terapéuticas en adicciones, con psicólogos, con asistente social, con psiquiatra, y también, cuando es necesario, la derivación a Casa Abierta, que es el centro de rehabilitación regional que tenemos a través de la Junta Nacional de Drogas, en Artigas, donde allí se pueden derivar personas de Artigas, de Salto, de Paysandú, de Tacuarembó y de Rivera. Además de eso, tenemos, desde que está vigente el Sistema Nacional Integrado de Salud en el Uruguay, un tipo de trabajo que deben hacer todos los prestadores de salud, las mutualistas privadas y el sistema público, a las personas que tienen situación de consumo problemático de sustancias. Sabemos que lo más importante es el cambio social, el cambio cultural en la sociedad. Eso lleva mucho tiempo, pero lo más importante es que aprendamos a que hay sustancias que son extremadamente nocivas y se consumen problemáticamente. Obviamente no podemos esperar que haya una erradicación total de lo que es el consumo, porque todos consumimos diferentes sustancias de forma diferente. Lo que tenemos que apuntar es, repito, a la concientización de lo que es el consumo problemático de algunas sustancias, principalmente aquí en nuestra frontera y en muchos lugares del mundo, en el Uruguay, de lo que es el consumo abusivo de alcohol. Es la droga que más daño social hace. Y bueno, y intentando cambiando, ¿verdad? Intentar cambiar, que las nuevas generaciones consuman de forma más controlada, sabiendo el daño real que hace el consumo problemático de sustancias, y bueno, a eso apuntamos. Convidamos você que está nos assistindo a compartilhar essa live
para os amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Enviem perguntas, comentários, todos serão lidos. Vamos passar agora para a Lene. Lene, o que te motivou a estudar a temática das drogas? Boa tarde. Na verdade, a questão das drogas ela surgiu bem esporádica. Eu estava na graduação na época, fazia parte de um projeto que trabalhava com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e dentre as várias perguntas que tinha nos questionários que eram feitos para esses adolescentes, se perguntava se eles já tinham feito algum uso, né, ou abuso de algum tipo de droga. E aí a maioria, né, desses adolescentes responderam que já e que esse uso era a partir dos 12 e 14 anos. E isso começou a me chamar muito a atenção na época, era 2008, 2009, e aí eu comecei a estudar mais sobre essa questão. Posteriormente eu entrei em estágio, né, o estágio é obrigatório dentro do serviço social para poder se formar, e eu fiz estágio numa comunidade terapêutica, e entre os eixos da comunidade terapêutica na época, que era o tratamento, a reinserção social e a prevenção, né? Não tinha nenhum projeto de prevenção na época, e aí eu, junto com a minha orientadora, né, de campo, que era assistente social, a gente pensou um projeto para desenvolver nas escolas com adolescentes nessa faixa etária. Então eu desenvolvi um projeto em 3 meses, numa escola, né, na cidade onde eu fazia estágio, que era São Borja, e a gente foi pensar esse projeto a partir do serviço social, né, de como o serviço social poderia contribuir nessa discussão, né, de prevenção sobre drogas, né, e aí então me formei, comecei a trabalhar enquanto assistente social na prefeitura de Livramento, acabei trabalhando com essa temática durante os 3 anos e meio que trabalhei na proteção social básica, nos CRAS do município de Santana do Livramento, realizando palestras em escolas, e quando surgiu a oportunidade, né, de decidir fazer o mestrado, também quis dar continuidade a esses estudos, por morar na fronteira, né, por ter uma questão de legalização, né, da maconha no Uruguai, também ver como é que isso impactava nos serviços, né, nas cidades de fronteira, né, que fazem fronteira com o Uruguai. Então, especialmente no que se refere à política de assistência, né, porque geralmente é muito visto como uma questão de segurança pública ou uma questão de saúde, né, mas outras políticas também, né, precisam estar no rol, né, dessa discussão e dessa intervenção na questão das drogas. Então, o meu ele é mais voltado para a questão da política de assistência. Vamos agradecer aos amigos que estão nos assistindo, o Eliezer, a Mari Larruscaim, que está nos assistindo, a Bárbara Domingues, aqui em São Martinho, acompanhando minha amiga Alene Silva. Obrigada, Bárbara. Muito bem. Soledad, no Uruguai, como que funciona a questão específica do tratamento a um usuário, qualquer pessoa? Vocês fazem um acompanhamento específico com os familiares, com a pessoa? Existe alguma ajuda, o governo? Como que funciona isso específico no Uruguay? Bien, si me permitís, no sé si se puede romper el protocolo, pero no puedo dejar pasar algo que dijo Aline. O sea, muchas veces una palabra da lugar a que conceptos queden, digamos, malentendidos por las personas. Y la compañera recién dijo legalización, no me acuerdo cómo fue que lo dije, legalización de la maconha. En realidad no es así. O sea, la ley es sobre el
control del consumo de cannabis. O sea, no está legalizado el consumo. Lo que se legaliza es el control del consumo. Por lo tanto, las personas mayores de 18 años que quieren consumir cannabis o marihuana, como le decimos comúnmente, tienen que pasar por un registro estatal. No está legalizado porque lamentablemente hemos escuchado, tanto aquí en la frontera, por el público en general, pero también por personas que tienen que ver mucho con el consumo, o sea, con agentes de la salud, agentes de la seguridad, agentes del Poder Judicial, que hablan de la legalización, y no es así. O sea, la ley en ningún momento habilita ni legaliza el consumo. La ley lo que hace es promover el consumo con cuidado, un cuidado que le da el Estado al consumidor que quiere hacerlo de cannabis a través de 3 sistemas de regularización. Entonces, solamente para apreciar conceptos, porque después quedan las cosas ahí y estamos hace tiempo, digamos, trabajando en ese sentido, de que la conceptualización de la ley sea clara. En cuanto a lo que me preguntaba sobre el cuidado que se le da a los usuarios de diferentes sustancias, sí, hay todo un protocolo que está a cargo de la RENADRO, la Red Nacional de Drogas, que tiene que ver en que en cada departamento haya dispositivos que trabajen sobre la prevención, sobre la rehabilitación y el tratamiento de los usuarios de diferentes sustancias. También tenemos todos los protocolos que tienen que ver con la parte mutual. Tenemos las normativas que nos están apoyando, como en el caso del control del consumo de cannabis. La formación que tenemos en los diferentes actores en todos los departamentos sobre el consumo de sustancias, la formación que se les ha dado y se les sigue dando a personal que tiene que ver con la salud, personal que tiene que ver con la educación, para que en cada lugar las personas que necesiten un tratamiento, que muchas veces no pasa más que por escuchar, estoy acá, necesito atención. Entonces, desde hace unos 12, 13 años, tenemos un cambio importante en lo que es la atención al usuario de sustancias. Y bueno, hay lugares específicos en todos los departamentos y en lugares que son de red nacional, como es el Portal Amarillo en Montevideo, donde se trabaja con personas de diferentes lugares del país. Pero tenemos también centros regionales que hacen a la rehabilitación en internación de los usuarios de sustancias, pero fundamentalmente se trabaja con la rehabilitación ambulatoria, o sea, las personas, más allá de estar encerradas para dejar de consumir una sustancia que les está haciendo mal, necesitan estar muchas veces con su familia en una situación donde se trabaja con el usuario y con la familia, y tenemos también que tener una red de apoyo social que pasa por la parte laboral, que pasa por la parte educativa, o sea, desterrar a la persona del sistema educativo muchas veces no soluciona. Sacarlo de la parte de la familia tampoco soluciona cuando la rehabilitación se hace posible en forma ambulatoria, de repente con ayuda farmacológica, pero con el apoyo del personal más cercano, que siempre es fundamental. Además de la concientización del propio usuario de que tiene un problema, la ayuda de las personas que están más cercanas a ella es muy importante. Nós temos uma pergunta e as pessoas, nossos amigos que estão nos assistindo. A Selva está nos assistindo, a Cláudia está acompanhando e adorando este tema. Cláudia Arce, obrigada. A Gilda Machado também está nos assistindo. E nós temos uma pergunta, vou fazer para a Lene e depois eu faço para ti, tá, Soledad? Como podemos trabalhar o preconceito social que existe contra a política de redução de danos? Nesse sentido, eu te faço uma pergunta antes, para que tu responda antes dessa, Alene. Quero que tu explique como que funciona essa questão aqui no Brasil. Qual a questão? Do usuário, o tratamento que ele tem, como é que funciona essa questão da rede de apoio para a família. Bom, a questão do tratamento, ela é muito mais ligada, né, à questão da saúde.
não é minha área de estudo, né, mas pelo pouco que compreendo de como funciona, aqui nós temos no Brasil os CAPs, né, o CAPS-AD, né, que são próprios para a questão do tratamento de álcool e drogas. Aqui em Livramento nós temos tanto o CAPS-1 quanto o CAPS-AD, né, que fazem esse trabalho. É um serviço ligado à saúde, então é público, é gratuito. Também tem vários profissionais que trabalham, como psicólogo, psiquiatra, assistente social, né, outros profissionais que se entendem que são necessários para esse trabalho, para compor essa equipe. Pode ter questão de educador físico, nutricionista, né, esses outros profissionais compondo essa equipe, e também prevê esse tratamento que também tem esse aporte também na família, né? Tem essa questão da política de redução de danos, que inclusive agora foi retirada, né, com essa nova modificação na lei que saiu agora em abril aqui no Brasil. Saiu um decreto que modificou algumas coisas na nossa política nacional sobre drogas, que vem desde 2006, a nossa política 11.343, de 2006. Então, ela teve alterações agora, e uma das coisas foi ser retirada dessa política da redução de danos, né? Justamente pelo preconceito que se tem, né, em relação ao que essa política faz, né? A atual decreto prevê a abstinência total, né, como um foco, um horizonte, e a política de redução de danos, ela não deixa de prever essa abstinência, mas ela entende que é um processo, né, que o usuário não vai, de uma hora para outra, largar, não vai deixar de usar, talvez não deixe de usar, e isso precisa ser compreendido, né, que algumas pessoas não vão fazer esse processo, e então ela prevê uma redução justamente de danos nessa saúde, né? Então, com um tratamento, com um trabalho, né, interventivo que vai trabalhar junto ao usuário, muitas vezes esses usuários, né, que estão na rua fazendo sexo desprotegido, compartilhamento de seringas. Então, a política de redução de danos, ela vem nesse trabalho, né, de compreender como é que se dá esse processo nesses territórios, né, com esses usuários, e para que isso não ocorra de uma forma que esse uso ainda vai trazer mais dano para essa saúde, né? Eu acho que aqui nós temos um trabalho, quando eu trabalhava na prefeitura, tinha um fórum que era binacional sobre questão de redução de danos, né? O nosso trabalho em Livramento foi reconhecido como um trabalho, né, muito bom de política de redução de danos. Tive a oportunidade, enquanto trabalhadora da assistência, trabalhar em conjunto com o pessoal da política de redução de danos, e eu acho que as pessoas precisam realmente conhecer verdadeiramente o trabalho que eles fazem, né? Muitas vezes as pessoas dizem que está deixando realmente usar, que está incentivando o uso, e eu acho que a gente precisa ter esse olhar de cuidado da saúde, né? Que é esse olhar que a política ela vai ter, né? De que aquele usuário não tenha mais danos e que esse uso não traga ainda mais danos para a sua saúde, não tenha transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que ele não pegue uma doença, que ele não piore a sua saúde, né? Então, eu acho que é esse o foco que a política de redução de danos vai ter, e que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Porque passa muita informação que é informação errada do senso comum, né? As pessoas não compreendem e ficam compartilhando coisas que não são verdadeiras, né? Mas eu acho que compreender esse trabalho, conhecer pessoas que fazem esse trabalho, escutar realmente, né, ter um ouvido sensível para escutar o que essas pessoas fazem, o que essa política verdadeiramente faz, qual é o objetivo dela, eu acho que seria um bom caminho, né, para que a gente vencesse esse preconceito, né, que hoje, né, por não conhecimento, talvez acabe também retirando ela da nossa política hoje, né, receba não tendo mais investimento, né, a gente sabe que o pessoal continua trabalhando, né, mas sabe que também essa política, ela não, na lei, né, ela foi retirada.
o entendimento que a gente tem dessa modificação na lei, né, Aline? É como se ela fosse uma questão de uma limpeza social, né? Tipo, a gente retira e a gente joga lá, né, longe, não precisa ficar com a família, não, né, não tem necessidade, né? Meio que esconde, né? Uma das coisas que a gente vê e que vai muito contra o que a própria luta antimanicomial, né, no Brasil, que instituiu, né, esse novo sistema, vai acabar passando, né? Porque traz esse retorno das comunidades terapêuticas, desses locais de internação, né, que no Brasil a gente sabe que os dados mostram que tem muitas questões de violação de direitos, né, não generalizando, a gente sabe que tem algumas instituições que seguem regras, né, que têm um tratamento mais humanizado, mas a gente sabe que grande maioria. Hoje a gente recebe muitas denúncias, tem dados do próprio IPEA, do Instituto de Pesquisa, que trazem essas questões, as denúncias, né, de violação de direitos nesses locais e que hoje são o alvo principal, né, para o tratamento na nossa atual política de drogas, né. Há um investimento massivo, né, nessas instituições hoje e o foco realmente se tornou a internação, inclusive a internação compulsória, que agora também, né, está previsto aqui a partir desse novo decreto que modifica. Então, que foi uma luta que foi no Brasil, foi todo contra, né? Justamente para retirar essas pessoas desses processos de internação, de isolamento desse usuário, né? Mas que, né, a gente está fazendo um retrocesso, um retorno para essas práticas que a gente já tinha vencido, né, acreditando num outro sistema de tratamento para esses usuários, né. Vamos agradecer, então, aos amigos que estão nos assistindo, a Manuela Malcorra, a Cíntia Duarte, a Vitória Amaral, o João, a Ana Cláudia, Fernandinho, obrigada. Soledad, nós temos 2 perguntas para ti, tá? A Gilda faz a seguinte pergunta: existe em Ribeira grupos de apoio à família de usuário de drogas? E a outra pergunta que é referente há dados oficiais no Uruguai do que mudou com a adoção da nova política sobre drogas? Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, hay grupos de familia se atienden los viernes a partir de las 17 horas en Perdomo 1090, donde funciona el local del dispositivo Ciudadela, de la Junta Departamental de Drogas, y está a cargo justamente de compañeras que hacen parte de Ciudadela y del Centro de Escucha, nuestra otra compañera, y ahí justamente es donde se hace todo el apoyo a la familia de los usuarios de sustancias. Con respecto a los datos, sí, podemos decir que desde que se han empezado a implementar diferentes políticas que tienen que ver con el cuidado en general de la salud, porque bien como lo decía Aline, por más que muchas veces lo queremos referir específicamente a la parte de la salud, es un trabajo que tiene que ver con muchas cosas, con muchas políticas. Entonces, desde que hubo cambios en la normativa de, por ejemplo, las inspecciones de tránsito, los cambios en la normativa, propiamente la ley del control de consumo de cannabis, está enmarcada dentro de lo que Aline explicaba, por ejemplo, de lo que es la reducción de daños, y las políticas que tienen que ver con la atención a los usuarios en la educación, en los trabajos. Le podemos decir, ay, se me fue la palabra ahora, estamos en vivo, ¿no? Ay, qué horror. La atención en lo laboral, o sea, convenios que han hecho diferentes instituciones públicas y privadas con la Junta Nacional de Drogas para atender a los trabajadores que reconocen que tienen un problema de consumo y a partir de ahí se les hace un tratamiento, un seguimiento. O sea, no fue específicamente una ley, sino que fueron varias medidas que se tomaron para poder darle una mejor calidad de vida a todos los usuarios de diferentes sustancias.
Entonces, en cuanto a los datos, tanto para Vera como para todas las personas que nos están mirando, nosotros en la página de internet de la Junta Nacional de Drogas hay un específico que es el Observatorio Nacional de la Junta Nacional de Drogas. Ahí están colgados absolutamente todos los datos que queremos saber sobre el consumo actual, sobre las edades, lo que decía Line sobre el tema de las edades, el inicio muy temprano que tenemos de los chiquilines en el consumo, principalmente de alcohol. Según las estadísticas en el Uruguay, tenemos un inicio de 12.8 años, o sea, los chiquilines nos están diciendo ellos en los centros educativos que a los 12 años están empezando a consumir alcohol y que ese primer consumo lo hacen en casa. Entonces, ahí también es donde tenemos que puntualizar la importancia que tenemos como sociedad y como familia exacto, en este cambio que nosotros necesitamos para que tengamos menos situaciones de violencia, ya que el consumo de alcohol está íntimamente relacionado a un alto porcentaje de situaciones de violencia en general, a situaciones de siniestros de tránsito, a situaciones, como lo decíamos recién con Aline, de conductas sexuales sin protección, embarazos no deseados, enfermedades transmisibles sexualmente. O sea, el consumo abusivo de alcohol hace que lamentablemente tengamos muchos problemas que son solucionables si como sociedad nos concientizamos y aportamos para que las nuevas generaciones consuman menos. Soledad, a população carcerária, ela tem uma assistência dessas políticas de drogas? Como que funciona no Uruguay? Sí, en la mayoría de las cárceles, acá en Cerro Carancho tenemos incluso personal que está dentro de la propia cárcel con la atención a los PPL, a las personas privadas de libertad, en cuanto a la prevención y el tratamiento. Obviamente que son sistemas muy complejos de atender, ya que todos sabemos que el mundo de las personas que están privadas de libertad tiene demasiadas carencias, tiene demasiadas, digamos, situaciones que no son las que deseamos para hacer un proceso de rehabilitación, pero sí está previsto en la normativa y en el cuidado de las personas que tenemos para las personas privadas de libertad, enmarcadas en todo el ámbito de generación y protección de derechos humanos que desde hace 15 años se vienen promoviendo en nuestro país. Compartilha nossa live. O Leandro Machado está nos assistindo. A Marinete está nos assistindo, o José Luiz Protti também está nos assistindo. Maristela, obrigada. Alene, a população carcerária brasileira ela tem essa assistência? Olha, eu vou ficar devendo, né, essa informação, mas eu acho que um caso bem conhecido sobre esse trabalho também é do médico Drauzio Varela, né? O próprio filme Carandiru trata, né, sobre o trabalho dele dentro do presídio, né, tratando dessas questões, intimamente também ligada à questão das doenças sexualmente transmissíveis, mas também à questão de drogas. O filme, eu acho que não passa todo o trabalho que ele desenvolve no livro, né, que é muito mais completo e que ele traz muito mais dados, né? Tem tanto a questão feminina quanto masculina, que ele depois tem um outro livro também que ele vai trabalhar sobre isso, mas ele justamente trabalha nos presídios com essa questão, né? Ele traz vários casos de uso, de questão de doenças e do trabalho educativo e preventivo, né, e de redução de danos que ele já fazia, né, naquele momento. Atualmente não sei como funciona. Acredito que deve ser previsto na questão legal da legislação, mas não saberia te responder, né, de te afirmar que hoje acontece isso no Brasil, né, em face do nosso sistema penitenciário também ter várias outras questões problemáticas, né, não saberia te dar essa certeza se hoje ele ocorre de forma efetiva, né, no sistema como um todo brasileiro. Fazem uma pergunta aqui para mim, a Maria.
Alene, uma família que tem um adolescente usuário de substância, né? E ela precisa de ajuda para o atendimento. A quem ela deve recorrer? Bom, aqui no caso brasileiro, a gente pede sempre, né, orienta sempre que essa procura, primeiro, ela se dê nos sistemas de saúde, né, ou no CAPS, se a cidade não tem um CAPS AD próprio, né, que trabalhe com a questão de álcool e drogas, mas trabalhando com a questão de álcool e drogas, né, a orientação sempre é que procure, né, o Centro de Atenção Psicossocial, né, que trabalhe relacionado a essa temática. E aí, ali, a equipe vai dar as orientações de como vai ocorrer esse atendimento, né, esse acompanhamento. Né? Mas também a gente orienta que, muitas vezes, as famílias também possam procurar outros sistemas que estejam mais próximos, pessoas que possam dar informações. Né? Aqui no Brasil, a gente tem os Centros de Referência de Assistência Social, que ficam localizados nos territórios. Né? Então, podem buscar também, ainda que seja da assistência, mas pode procurar uma orientação para nesses locais, né? Até porque muitas vezes chegue também como encaminhamento para a área da saúde. Acho que na outra pergunta que tu me fez, eu acabei não mencionando, né, que na nossa rede de atendimento também, além dos CAPs, também tem os hospitais, né, que trabalham com as questões de internação, que geralmente são entre 30 dias essas internações, né, que é o período que eles consideram de desintoxicação e que fica ali. O nosso hospital aqui tem uma ala, né, que faz esse trabalho na questão da saúde. A assistência também tem os centros POPs, né, que vão trabalhar na rua, vão ter equipes, né, de rua que vão trabalhar com as populações, né, e também vão trabalhar essa questão das drogas, e que também compõem essa rede de atendimento. Né. Mas essa mãe, no caso, ela pode procurar primeiramente direto ou o CAPS, né, ou pode procurar um outro serviço para pedir uma orientação, caso, né, não saiba para onde ir, um serviço que esteja mais próximo. Né, geralmente os CRAS, né, da assistência estão localizados dentro do bairro, são mais próximos, né, das famílias, e aí elas também podem buscar essa orientação, né, nesses espaços. Soledad, existe uma cooperação binacional dos entes políticos que tratem deste tema, mas antes eu vou agradecer ao comentário do professor José Lúcio, do IFSU. Ele diz: boa tarde, assistindo aqui do Paraná. Discutir e desmistificar esse tema é muito importante. Obrigada, professor. Bien, sí, en verdad que lo más importante es poner sobre la mesa el tema y que todos seamos parte de la solución que supone hoy el consumo abusivo de muchas sustancias. Sí, en realidad está en un impasse el tema de la cooperación binacional, pero desde hace muchos años, por lo menos 10 o 12 años, que tanto la Junta Departamental de Drogas, bajo digamos, la gran política del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en coordinación con Brasil aquí en la frontera, se trabajó y se trabaja cada vez que se puede en la binacionalidad de este tema, principalmente en nosotros, porque tenemos, o sea, esta frontera es muy especial. Entonces, este tráfico, dicho en muy buen sentido, ¿no? Este tráfico de vida, de emociones, de familia que tenemos uruguayos y brasileros, que es único en el mundo, también nos permite que de alguna manera un poco negativa se trasladen de un lado a otro elementos como son, por ejemplo, sustancias más baratas para un lado o para el otro, de acuerdo a cómo esté la situación cambiaria, que eso influye en el consumo de algunas sustancias para algunas personas, pero también colabora con esto justamente, ¿no? Con el trabajo que se pueden hacer de ambos lados. Y sí, muchas veces ahora con Felipe, con Felipe hemos trabajado mucho
Y si se trabaja, se intenta trabajar siempre, así como en otros en temas sociales, de ambos lados por la proximidad que tenemos y por la conexión que tienen los usuarios, incluso usuarios en general, ¿no? de todo lo que es la vida, de un lado y el otro de la frontera. O sea, vivimos en Uruguay, pero tenemos familia en Santana, o vivimos en Santana y tenemos familia y trabajamos y educamos en ambos lados. Y sabemos que todas las personas viven, trabajan, estudian, disfrutan y también consumen de ambos lados de la frontera. Entonces, sí, rescatamos muchísimo el trabajo que se hizo en el Comité Binacional de Salud, dentro de los cuales uno de los temas era la adicción, y se trabajó en conjunto, dio muy buenos resultados, pero eso también tenemos que resaltar que hace parte, como dice Aline, de una política que viene a nivel nacional y que muchas veces llevarla a territorio se problematiza si hay cambios en la normativa, como lo hubo en los últimos tiempos en Brasil. Pero igual quedan las redes personales y muchos seguimos trabajando en el tema dentro de lo que podemos, dentro de lo que las instituciones y en los marcos legales nos habilitan, seguimos trabajando a un lado y el otro de la frontera. A Marta está nos assistindo e a Fernanda Ucha também está nos assistindo. Obrigada. Compartilhem a live. Soledad, vou ser mais específica contigo, como eu fui com a Lene. A que órgão a família recorre em Rivera quando tem algum familiar usuário de droga o de álcool? Bueno, sí, como decía Aline, en primera instancia se sugiere concurrir al centro de asistencia que la persona tenga, sea privado o el público. Hay una normativa para que las mutualistas privadas atiendan a los usuarios, pero en caso de no ser necesario, de no alcanzar, tenemos también el centro de escucha, que es un teléfono al que nosotros atendemos. El teléfono es 099-350-440, que está continuamente al servicio de la población, y de ahí se hacen las derivaciones que son necesarias a dispositivo Ciudadela en primera instancia, ya que a partir de ahí el equipo multidisciplinario, en el entendido que la persona necesite rehabilitación ambulatoria o internación, ellos lo definen y hacen todo lo que tiene que ver con las coordinaciones al resto del país. Y bueno, funcionamos ahí en las oficinas del Ministerio de Salud Pública en Rivera, Perdomo 1090, a la vuelta del hospital. Y bueno, ahí se pueden pedir personalmente, se puede solicitar ayuda e información al dispositivo Ciudadela o al teléfono del centro de escucha. Y obviamente recurrir a los prestadores de salud, porque en primera instancia son los que tienen la obligación con sus socios de brindarle información, atención y, si se puede, la rehabilitación también. Aline, levando em consideração esse decreto, né, que o governo atual brasileiro lançou, tu pode comentar para nós o papel das igrejas na recuperação dos usuários? Bom, uma das críticas, né, que se faz à questão das comunidades terapêuticas é que elas têm, na sua grande maioria, um viés, né, que é ligado a alguma religião, né, e que geralmente nesse tratamento elas impõem, né, também o segmento desse usuário que está lá internado a essas práticas, né, religiosas ligadas àquela instituição. Não respeitando, muitas vezes, né, os próprios segmentos e entendimentos do próprio usuário, né? Então, geralmente são igrejas, né, que comandam também essas instituições,
No período eleitoral, nós tivemos uma fala de um candidato a deputado, acho, na época, dizendo que, né, esse tratamento a usuários de psicoativos seria um tratamento que seria com fé e amor, né, feito pelas igrejas, então seria desmantelado, né, o próprio sistema público de saúde que atende a esses usuários, né, colocando no discurso, então, que não era necessário. E o que eu posso dizer, assim, é que, né, a gente acredita num sistema público e num Estado laico, né, apesar de ser difícil, né, da gente viver esse sistema, mas cada pessoa vai compreender, né, como essa questão da religião, da fé, ela vai trabalhar, cada um vai ter a sua, é um aporte, né, não vou dizer que não é um aporte necessário e que muitas vezes ajuda as pessoas, mas, né, a gente acredita num sistema que é público, né, acredita né, num tratamento que é diferente, que, né, tem profissionais para trabalhar, com médico, com psiquiatra, com psicólogo, com acompanhamento, né, para poder fazer esse trabalho, e que muitas vezes as igrejas não estão capacitadas para isso, né? E que muitas vezes também esse discurso vai ser moralizante, vai ser julgador, vai ser, né, condenatório desse usuário e não vai entender muitas vezes que tudo isso é um processo, né? As pessoas não largam a substância de um dia para o outro, né? Como a Soledad falou no início ali, nós somos usuários de diferentes tipos de substâncias em diferentes níveis desse uso, né? Ou uso ou abusivo, né? A gente tem ainda uma dificuldade de compreender muitas vezes a questão do álcool e do tabaco também, né, como essas substâncias psicoativas, né, porque parece que quando a gente fala drogas, automaticamente a gente está, né, ligado aos ilícitos, né, e tudo aquilo que é proibido, né, e aí parece que aquilo que é usado, né, como a Soledad falou, a questão do álcool, né, eles têm os dados, nós também temos esse dado, né, de que começa na adolescência, começa em casa, né, começa muito jovem e geralmente é o álcool, né, mas aí a gente condena outras substâncias como se só elas fossem esse mal, né? Então, a preocupação justamente muitas vezes desse atendimento por parte das igrejas é esse discurso moralizante que vai condenar esse usuário e não vai compreender, né, o quanto muitas vezes esse processo é muito mais complicado, né, do que aquilo que as pessoas querem parecer fazer fácil e sustentar só na fé essa saída, né, ou essa abstinência que as pessoas e que hoje é a previsão, né, o objetivo da Política Nacional sobre Drogas no Brasil. Nós temos uma pergunta do Eliezer, um comentário do Eliezer. A sociedade tende a reduzir a questão das drogas em uma questão social, uma questão policial, perdão. Se esquecendo que se trata, sobretudo, de uma questão de saúde pública. Exatamente. O moralismo do senso comum criminaliza o usuário sem levar em conta as causas sociais que o levam à drogadição. Pergunto à companheira Soledad, já houve mudanças perceptíveis no comportamento da política e da sociedade uruguaia com o avanço legal que o país teve na sua política sobre drogas? E a Bárbara Domingues faz um comentário, exatamente. O álcool, o tabaco e as medicações são os mais usados. Bien. Sí, los cambios se advirtieron a través del tiempo, a partir de cada uno de los cambios importantes que tuvimos en la percepción que el Estado tiene sobre el consumo de sustancias. Lo tuvimos en primera instancia enseguida del 2005 con la normativa de lugares 100% libres de humo de tabaco, donde la gente empezó a percibir que fumar en espacios cerrados no era saludable. Costó al principio, pero nos fuimos acostumbrando, porque también es una cuestión de aceptar el derecho del otro de consumir. También con la regulación del control del cannabis se notaron cambios, porque básicamente hay un cambio
en lo que tiene que ver con la salud, la reducción de daños, de que las personas puedan consumir una sustancia que sea controlada en su nivel en lo que provoca en su nivel de adicción. O sea, el THC en el cannabis, a partir de la ley, está controlado, las semillas no son cualquier semilla las que se pueden vender, o sea, hay toda una regulación que colabora a que el consumo sea menos nocivo. Y sí, los cambios básicamente tienen que ver con la menor cantidad de personas en situación de internación, digamos, por otras enfermedades asociadas a los consumos que muchas veces nosotros no lo percibimos. O sea, tenemos muchas personas en camas de hospital o de mutualistas que están internadas allí por determinadas cosas y la sociedad muchas veces no asocia que esas enfermedades están asociadas a determinados consumos. Entonces sí, hemos tenido una baja importante en algunos en controles en los controles no, en realidad que la gente ha mejorado su nivel de salud, entonces se están percibiendo cambios importantes, pero como siempre lo decimos, esos cambios llevan tiempo. O sea, a la gente le cuesta entender algunas cosas, principalmente con lo que tiene que ver con el consumo de alcohol. Como lo decía Lina hace un rato, es un consumo que está socialmente habilitado, está bien visto. A la gente no le llama la atención ver a un borracho en la calle, pero si ve a una persona fumando un cigarrillo de marihuana en la esquina o consumiendo alguna otra sustancia, ahí sí, es un problema grave. Sin embargo, ese consumo habitual de alcohol que tienen muchísimas personas, como lo decíamos hoy, son las que nos conllevan después a situaciones de violencia extrema, a la pérdida de vida, muchas veces en una riña familiar, en una riña de violencia de pareja, violencia doméstica, en el tránsito. O sea, tenemos que seguir intentando el cambio, pero sí, la respuesta es si hemos tenido, se ha decrecido en las situaciones de malestar, de enfermedades asociadas al consumo de sustancias. Nós temos a Márcia Morel, que está nos assistindo, e a Mônica Blanco, de Florencio, da Argentina, também está nos assistindo. A Vera faz uma pergunta e eu vou fazer com que ela seja a última, porque o nosso horário já está apertadinho. ¿Y a policía uruguaya entendió a mudanza da ley? Bueno, a ver, con el tema de la policía como entidad se trabaja a nivel nacional. Las nuevas generaciones de policías tienen formación en lo que es todo el sistema que se pretende llevar adelante con la ley del control del consumo de cannabis, con la ley de alcohol actual que se está trabajando. O sea, las nuevas generaciones ya en su formación como policías tienen esas capacitaciones. Obviamente que estamos frente a un problema social importante donde digamos, personal policíaco de otra generación les cuesta un poco, y aún estamos en ese trabajo de que se concienticen de que los usuarios tienen derecho a consumir. Es más, el consumo en Uruguay históricamente está habilitado. Lo que nosotros tenemos que tratar de frenar, sí, es el narcotráfico, ya sea a gran escala o el microtráfico en los barrios, en las ciudades, que eso es un daño social muy importante, porque muchas veces ese intento que hacen algunos ciudadanos de copiar a los grandes narcotraficantes, no entienden que les hace un mal mayor, porque generalmente se atacan a esos espacios menores, más vulnerables socialmente, y los grandes narcotraficantes cuestan más de ser aprendidos. Pero lo que podemos decir es que confiamos en que la policía
siga avanzando en este nuevo sistema que tenemos de derechos de las personas, atendiendo sí a lo que les marca la ley, y seguimos en este tema de lo que es la formación de la nueva policía, el trabajo con la policía comunitaria, el acercamiento entre la policía y la comunidad a través de las escuelas de seguridad ciudadano, para que cada ciudadano entienda cuál es el trabajo, cuál es el cometido de la policía, cuáles son las normas que nos rigen, porque a pesar de que nosotros sabemos de que el desconocimiento de la ley no nos aleja de lo que ella nos marca, tenemos que saber cuáles son las normativas que nos protegen y a dónde podemos acudir para pedir ayuda. Y obviamente la policía, sabemos que hay en algunos lugares donde se complica un poco el trabajo, pero confiamos en avanzar en ese sentido. Y aquí voy a quebrar una lanza por la policía. Capaz que no entendí bien la pregunta, pero ¿entendió la mudanza? Sí, la entendió, pero no solamente la policía, hay otros actores sociales que también tienen que entender lo que es los cambios que necesitamos, ¿tá? El sistema judicial, el sistema de salud, el sistema educativo, lo que decíamos hoy, muchas veces se dejan fuera de los centros de estudio, de alguna manera se van rechazando a algunas personas porque sabemos que tienen algún tipo de problema con el consumo de sustancias, en los temas que tienen que ver con con el Poder Judicial, o sea, cómo los diferentes fiscales, jueces, abogados entienden al consumo de sustancias, sí como aprendizaje social, sí como enfermedad. Todo eso hace que sea un problema muy, muy, muy complejo, y del cual, en alguna medida, todos somos responsables. Muito bem. O tema de proteção social e drogas, ele é bem extenso, nós temos muitos pontos a debater, né? Eu vou pedir para a Aline fazer o seu comentário final, alguma coisa que tu tenha deixado de comentar, de mencionar. Mas antes eu agradeço ao José Carvalho que está nos assistindo, obrigada, e a Fernanda Vargas. Bom, acho que, como a Soledad falou, é um tema que envolve muitos atores, né? Nós todos precisamos, né, trabalhar e compreender mais a fundo isso, ver que é algo que está na nossa sociedade, né? Como eu tenho estudado ultimamente alguns autores, né, de que a gente não conhece uma sociedade que viveu sem, né, nenhuma substância, né, psicoativa que altera o organismo, né, e a gente acha difícil viver numa sociedade em que, né, a gente vai se ver livre de qualquer tipo de substância, né. Então, o que a gente precisa é ter uma educação sobre a questão das drogas, sobre a questão dos psicoativos, né, e entender o nosso papel também nessa sociedade, ver um pouco que muitas coisas que, né, as pessoas hoje compartilham sobre a questão das drogas são construções muitas vezes baseadas no senso comum, né, na questão do preconceito, do moralismo, né, que vem historicamente sendo construído, né, que rechaça muitas vezes alguma parcela da população, né. A gente sabe que, no caso brasileiro, o encarceramento hoje, pela questão das drogas, é um encarceramento que é negro, né, do povo negro, né, e que isso foi socialmente construído. Isso não é algo que é visto, é algo que os dados mostram, né, nesses estudos. A gente quase sempre vê nas mídias, né, que quando é tratado com questão de tráfico de drogas ou de ponto de drogas, é a questão do negro, que é traficante, que é drogado, né? Mas, geralmente, quando é uma pessoa branca que está na mídia, né, aí a gente vê como ponto de venda de drogas, de distribuição de drogas, né, o tratamento já é diferenciado, então a gente precisa reconhecer que tem um racismo, tem um preconceito também enraizado muito nessa questão, né, e assim, especificamente a questão do serviço social aos assistentes sociais, né, o nosso próprio conselho fez cadernos, né, para
para trabalhar essa questão das drogas, do preconceito, né, em vários temas, as drogas é um deles, né, e sei que tem estudantes também do serviço social que estão vendo, então oriento que entrem, né, na própria página do nosso Conselho Federal, tem uma cartilha específica sobre drogas, né, para a gente saber como é que chama, né, esses usuários, até a indicação é que a gente chame de usuários de psicoativos, né, por conta dos termos que são carregados de preconceitos, muitas vezes. Fala um pouco da questão da nossa legislação, né, e desse atendimento também pela política de assistência, de saúde, pela questão judiciária, né. Então, agradecer, né, o convite. É um tema, né, como a Débora disse, complexo, tem muitos pontos para se tratar, né, mas eu acho que a gente conseguiu, né, apresentar tanto a questão uruguaia quanto brasileira, né, de forma breve, mas também para instigar as pessoas a procurarem mais, a saber mais, né, e a se orientar mais, né, sair um pouco dessa questão do senso comum, do compartilhamento, agora que a gente vive numa onda de fake news, né, de compreender mais esse processo, né, de forma mais abrangente. Estão nos assistindo também o Cláudio, a Ivolete Torres, o Leandro Lopes e o Lorenzo Severo. Obrigada. Soledad, vamos encerrando. Um comentário final, por favor. Bien, básicamente agradecer, como decía Aline, por poner este tema sobre la mesa, a pesar de que estamos trabajando desde hace mucho tiempo con varias instituciones, sabemos que hay muchísima gente que aún desconoce dónde solicitar apoyo, dónde tienen derecho a ser tratados. Y bueno, básicamente decir que tenemos que hablar de todos estos temas y tenemos como sociedad que intentar cambiar determinados parámetros para vivir mejor, para que la convivencia sea más sana y para que si hay personas que deseen consumir, que lo hagan de la mejor manera, protegiéndose, protegiendo su entorno más cercano, protegiendo el medio ambiente y protegiendo la sociedad, que es lo único que tenemos para seguir. Muchas gracias. Nós agradecemos, então, nossos amigos que nos assistiram, que compartilharam a live. Convidamos para o próximo sábado para também nos assistir, para compartilhar. Vocês já sabem, aqui é já, sábado, às 14 horas. Muito obrigada.